Olá pessoal, existem hábitos de longevidade? Como seria um mestre de taoísmo ou de budismo? Como seria essa pessoa que viveu mais 100 anos? Como que faz todo dia, né? Se consegue trazer um roteiro, né, de um dia. A gente está acompanhando um grande mestre, mais de 100 anos, e tem a saúde perfeita. Como que seria essa pessoa levando de manhã? Se a gente acompanhasse, se a gente faz como fosse um filmagem, um BBB, né, reality show, para mostrar, seguisse esse mestre, que seria os hábitos dele, né? Eu fiz um resumo, 10 hábitos de ouro para você ter longevidade, rejuvenescimento e a saúde perfeita. Para quem não me conhece, eu sou Peter Liu, sou especialista em acupuntura e medicina chinesa. Eu tenho um tio, que é o primo da minha mãe, viveu mais 100 anos. Vamos lá, acompanha um dia de um grande mestre que viveu mais 100 anos. Como é que ele faz? Na primeira coisa, o primeiro hábito de ouro é levantar cedo. Levanta cedo. Pessoal, levanta cedo que horas? 4 da manhã? Não. Entre 5 a 7 da manhã. Essa é o horário do intestino grosso. Então, primeira coisa, ele levanta antes das 7. Por quê? Porque começa, tem um chamado ciclo, né? Tem um ciclo circadiano. Ciclo circadiano é que mede cortisol, o hormônio de estresse. Ele sobe de manhã e desce à noite. Então, se você passou entre 7 a 8 horas, tem um pico. Se você, nesse horário, você precisa respirar, precisa ter oxigênio para acompanhar esse cortisol alto. Se você não tiver esse oxigênio, nessa hora, você está dormindo, você diminui 4 vezes o oxigênio que é normal, que você levanta, você está danificando as suas células. Você vai sentir um pesado, você sente cabeça pesada, sente desânimo, você vai sentir um dia perdido, porque o sol já foi para frente, você atrasou o sol, né? Então essa sensação que você dormiu depois 8 horas, 9 horas da manhã, você levanta tarde, você fica o dia inteiro meio sem graça, tem que ter muito estímulo para você dar um riso, muita dopamina, muita piada, mas mesmo assim não consegue animar você. O que aconteceu? Porque essa cortisol não pode entrar dentro das suas células, não pode aumentar a pressão intracelular. Então você tem que aguardar antes das 7, antes dessa pico subir, tá? Essa é muito importante. Você ganha o seu dia. A segunda coisa que ele faz: toma um copo de água assim que você acordar. Essa é muito importante. Essa água, assim que acordar, antes de dormir, essa água traz muito mais benefício. Você pode usar água simples. Se você levanta às 6h40, toma essa água, 7 horas certinho você vai evacuar. Então, se você levanta às 5, já toma, daqui 15 minutos você vai no banheiro certinho. Essa água pode ser água normal, temperatura normal. Pode ser água de coco, é muito, muito bom. Quem tem problema de intestino, toma essa água. Normalmente, a gente já acostumou, só tomar um copo de água já é suficiente. Se você tem problema de constipação, você pode acrescentar essa água, pode ser 2 colheres de vinagre de maçã e 1 colher de azeite, mistura, toma. Ou sem nada, né? Você pode ser sem nada, pode ser vinagre de maçã, pode ser com azeite ou tudo junto, pode ser água de coco. O terceiro, o que ele faria, né? Esse grande mestre, a gente imaginando, ele toma banho frio. Ou toma banho ordenado. Muita gente diz assim, não quero tomar banho frio. Banho frio melhora muito a imunidade. Quando você toma banho frio, o seu organismo aquece, esquenta. A pessoa, eu vou pegar gripe. Isso você tem que experimentar, né? Eu também falava, no início a pessoa falava assim, toma banho frio. Eu falava, imagina, você vai pegar friagem, sei lá o quê. Não, experimenta. Você pode tomar banho quente e termina com frio, né? Eu sempre falo, essa é um banho de limpeza. Esse é um grande bom hábito. Se você costumou tomar banho frio, mesmo no dia de frio, não tem problema nenhum. Tem dormindo bem, toma esse banho frio. Se você tem inflamações, artrite, artrose, então toma banho quente e frio, porque quando toma frio dói mais, se tem inflamação. Se não tem inflamação, frio. O quarto, o que ele faria? Depois de ele tomar banho, né, ele já primeiro toma água e evacuou, né? A gente fala segundo toma aquela água, o terceiro toma banho. E o que ele vai fazer agora? Ele vai no parque, fazer alongamento, caminhada, exercitar. Ele vai fazer o exercício. Essa hora, mais ou menos, já às 7 da manhã. Então, pode fazer 1 hora de exercício e volta a trabalhar, né? Ele vai trabalhar, toma café da manhã, trabalhar, e ao meio-dia ele vai tomar sol. Se ele está aposentado, ele vai tomar sol 10 da manhã,
até 3 da tarde. Quanto tempo? 20 minutos do sol, você consegue 20 mil unidades de vitamina D no seu sangue. Então, você pode tomar todo dia 20 minutos do sol, você sempre vai ter imunidade inteira. Quem tem problema de doença autoimune, lúpus, reumatoide, reumatismo, porque se o sistema imune está normal, ele não vai te atacar. Então, a primeira coisa que você vai voltar nessa eixo é tomar sol, né? Ou então tomar vitamina D, 10 mil unidades por dia, se você entra 50 a 60 quilos de peso. Se você entra a 70, 80, você toma 15 mil por dia, né? Segundo o Dr. Cícero Coimbra. Se você está mais 90 para 100 quilos, você toma 20 mil unidades, né? 10, 15, 20. Então, de acordo com seu peso. Por quê? Porque a cada peso, provavelmente é de gordura. A gordura atrapalha a vitamina D, circulação no sangue. Então, você tem que saturar com vitamina D dentro dessa gordura, embaixo da pele, como se fosse uma esponja, e sobra que vai no circuito sanguíneo, né? Esse hormônio de vitamina D. Bom, o sexto, o que ele vai fazer? Ele é almoço, né? Isso é muito comum. Ele vai meditar ou cochilar. Né? A pessoa fala, você não vai meditar de manhã? Ele medita de manhã, medita almoço, medita à tarde, ele medita sempre. Então, um dos hábitos que essas grandes mestres, principalmente que eu vejo na China, aqui eu não sei, é cochilar meia hora, uma hora depois do almoço. Então, depois do almoço, principalmente em cima de 60 anos, 50 anos, na verdade, mesmo você é jovem, você depois do almoço, o seu sangue vai muito do seu estômago, então circula menos do seu coração. O coração só tem uma circulação de manutenção, o pulmão também. Se você fizesse qualquer esforço no ambiente frio, se você dormir numa temperatura muito gelada, pode estar infarto. Se você cair na piscina gelada, o rio, nadando, você pode morrer de infarto também. O pulmão não consegue puxar o ar não entra. Então, por isso que depois do almoço, ou depois de jantar, depois de você comer, meia hora não pode fazer nada. Nessa hora é melhor fazer o quê? Dormir, cochilar, meditar. O sétimo, leia, escrever ou estuda uma língua estrangeira. Então, você pode copiar a Bíblia, né? Sempre fala, leia e escrever, manter cérebro ativo. Sempre essas pessoas estão lendo, estão escrevendo, né? Tem pesquisa que mostra que pessoas que usam tanto o telefone, copiar, e está perdendo o QI nessa nova geração. Isso é uma pena, né? Mas essa geração de meus pais, meus avós, meus tios, eles estudam muito, leem muito, escrevem muito. Então, até o último dia da sua vida, eles estão escrevendo alguma coisa. Né? Pega um livro, anota, escreve. O oitavo, que tem hábito de quê? Tomar chá. Então, sempre na China, eles tomam chá verde. E o princípio é chá verde. Às vezes, ele coloca gengibre, ele colocar ginseng, ele colocar goji-berry. Então, esses são chá de longevidade. Né? Normalmente é chá verde básico, mas ele coloca algum tipo de ginseng, algum tipo de coisa para melhorar a circulação. Então, o que tem mais usado que a gente observa é goji-berry, né? Uma colher de sopa de goji-berry no chá, meio litro de chá que a gente faz. Ou então colocar um ginseng. Ginseng é mais caro, né? Para quem não quer gastar dinheiro, é gengibre também, principalmente no dia de frio, no inverno. Então eles colocam, no verão, ele coloca camomila, coloca flor, coloca hibisco, coloca outro tipo de chá, mas dentro dessa chá verde. Então, essa é uma costume, depois de andar, sempre toma chá. A gente vai na China, você faz um encontro, o pessoal oferece chá. Você vai no restaurante, tem chá de cortesia. Então, sempre tem essa chá para acompanhar você. O chá é antioxidante, principalmente chá verde, queima gordura, antioxidante, é para longevidade, ele é perfeito. Não é por acaso que todo o China inteiro, né, é uma bebida mais usada pelo mundo inteiro, é chá verde. Aqui no Brasil tem outro tipo de chá bastante, mas tem os efeitos são parecidos, como chá mate, né, que o pessoal chama, o sul toma chimarrão. Desses hábitos são muito bons, você toma chá, você pode acrescentar alguns ervas de sua preferência, mas todos eles têm esse hábito. Inclusive, tem uma mulher que não usava chá, ele fazia 2 litros de chá de manhã, ele usava chá para cozinhar. Então, essa fase chá é um sinal de longevidade. Eles usam, tudo tem esse costume. O nono é integração social. Então, quando essas grandes mestres, quando você olhar, ele tem outro hábito, eles continuam trabalhando e tem participando do congresso, participando
atividade social. Isso é uma dosagem Prozac, uma dosagem de serotonina para a nossa alma. A gente quer ser útil para o mundo melhor. Então, você sempre ter atividade, você ter um compromisso com Deus. Quando você tem um compromisso com Deus, com a sociedade, é diferente. Usa uma roupa bonita, usa um perfume cheiroso, você já tem um ânimo diferente do que você em casa, relaxado, que todo mundo está em home office, moletom. Tênis moletom, você já não se arruma mais. Você já se sente útil. Independentemente de remuneração, se paga ou se é de graça, isso não tem problema. A última, é engraçado também, a gente olhando nessas mestres, todos esses mestres têm algo comum. Come menos no jantar, principalmente. No dia a dia também. Quando a gente almoçou com o meu tio, e aí tinha muita gente no restaurante, né? Tinha muita comida. A China exagera, uma panqueca. Quem já foi na China já sabe. Muita comida, né? Aquela época, quando ele tinha 92 anos, a gente fala assim, come isso, tio, come isso, tio. Todo mundo queria colocar num prato dele. Ele, sorridente, ele fala, não é não. E é sorridente, ninguém consegue mais forçar ele comer e falar, eu sei, né? A minha quantidade, meu hábito, não é... por acaso vive mais 100 anos, não é você, né? A gente fala assim, não é você, essa pirralha que vai mudar meu hábito, não. Não é os sobrinhos, netos que vai mudar o hábito de ouro dele. Ele não exagera de jeito nenhum. Ele come a quantidade, aquela coisa que ele quer comer, acabou. Então, come menos. Fez resumo de 10, comenta aí embaixo. A gente compartilha com outra pessoa, a gente faz de outro vídeo uma lista o maior. Nessa é um básico 10 hábitos de ouro para você ter longevidade, rejuvenescimento e principalmente saúde perfeita. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.